Há milhares de anos, toda manhã e noite, o povo judeu ora estas palavras para expressar sua devoção a Deus. Elas são a Shema. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. A primeira palavra do Shema é ouvir ou escutar, que em hebraico é pronunciada Shema. Daí vem o nome da oração. Shema é uma palavra muito comum na Bíblia hebraica, e a razão é simples. Ouvir é universal, e é conectada com ouvidos, como em Provérbios capítulo 20. Ouvidos que ouvem e olhos que veem, ambos foram criados pelo Senhor. É básico, mas se olhar as outras formas como autores hebreus usam a palavra Shema, significa mais do que deixe as ondas sonoras entrarem pelos ouvidos. Em hebraico, Shema pode significar prestar atenção ou focar. Então, quando Lia, que não era amada por seu marido Jacó, tem um filho, ela o chama de Simão, ou em hebraico, Shimon, porque diz, o Senhor tem Shema que não sou amada. Então, Shema significa ouvir e prestar atenção, e vai além. Também pode ser responder ao que você ouve. Por isso que no livro dos Salmos, muitas súplicas por ajuda começam com um pedido para que Deus ouça. Salmo 27, versículo 7. Chama a minha voz quando eu clamo. Ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Então, pedir a Deus para chamar é ao mesmo tempo pedir a Deus para agir, para fazer alguma coisa. É como quando Deus pede às pessoas que ouçam. É assim quando os israelitas chegam ao Monte Sinai e Deus diz: se vocês chamar a minha voz e mantiverem minha aliança, então serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Há coisas interessantes sobre esse versículo em Êxodo. Em hebraico, a palavra Shema é repetida 2 vezes nessa frase para dar ênfase. Se você chamar Shema, ou seja, ouvir com atenção. Mas perceba que do ponto de vista de Deus, ouvir é basicamente a mesma coisa que manter a aliança. Então, quando Deus pediu ao povo para Shema, o que ele espera é que eles ouçam e obedeçam. E isso também é fascinante sobre Shema. No hebraico antigo não há uma palavra separada para obedecer que signifique realizar os desejos de alguém que sabe mais do que você ou é autoridade sobre você. Então, na Bíblia, se você quer dizer, eu ouvirei e farei o que você disser, você usa uma única palavra, Shema. Em hebraico, ouvir e fazer são 2 lados da mesma moeda. É por isso que mais tarde na história de Israel, quando o povo quebra sua aliança com Deus, os profetas hebreus diziam coisas como, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Os israelitas, é claro, podiam ouvir muito bem, mas não estavam realmente escutando. Caso contrário, agiriam diferente. Então, no fim das contas, ouvir na Bíblia é sobre respeitar aquele que está falando com você e fazer o que ele diz. Ouvir de verdade exige esforço e ação. E essa é a palavra hebraica Shema. Vamos analisar a segunda palavra-chave, Senhor, escrita em letras maiúsculas. Esse é o nome pessoal do Deus de Israel. A primeira vez que aprendemos o significado desse nome foi na história de Moisés e da sarça ardente em Êxodo capítulo 3. Deus aparece para Moisés e o envia para libertar os israelitas da escravidão. Moisés então questiona, e se as pessoas perguntarem o nome do Deus que me enviou? Então Deus responde, diga a eles, RE me enviou a vocês. A palavra hebraica RE significa eu serei. Então, o nome de Deus significa aquele que é e que será. A existência de Deus não depende de mais nada nem ninguém. Deus simplesmente é. Mas soaria estranho se Moisés dissesse aos israelitas, eu serei me enviou a vocês. Só Deus pode dizer, eu serei. Então Deus diz a Moisés a versão que ele deveria falar em voz alta. Yahweh, o Deus dos nossos antepassados, ele me enviou a vocês. Então a palavra Yahweh é a forma hebraica antiga do verbo ele será. E esse é o nome pessoal do Deus de Israel. Ele aparece mais de 6.500 vezes no Antigo Testamento. Olha que interessante. Ao longo dos séculos, os israelitas queriam honrar a natureza sagrada desse nome divino. Então, quando liam a Bíblia hebraica em voz alta e encontravam esse nome, eles evitavam dizer Yahweh e diziam a palavra hebraica para Senhor, que é Adonai. Essa prática foi mantida por séculos. Mais tarde, quando as pessoas começaram a traduzir a Bíblia para o português, elas adotaram a mesma prática. Em vez de soletrar o nome divino, traduziram como Senhor, escrito com letras maiúsculas. Entendeu? E tem mais. Antigos escribas judeus queriam evitar que alguém dissesse o nome em voz alta sem querer quando lesse a Bíblia hebraica. Então inventaram um truque visual para garantir que você lembrasse de dizer
Adonai, pegaram as 4 consoantes do nome divino. Elas correspondem às letras em português YHWH. Depois, inseriram 3 vogais da palavra Adonai e juntaram para criar uma palavra misturada, que se você fosse pronunciar, seria Yahoah. Nunca um israelita diz Yahoah. É apenas um lembrete para dizer a palavra Adonai. E fica interessante. Muito tempo depois surgiram escribas cristãos que não sabiam que Yahoah era uma palavra misturada. Por isso pronunciavam em voz alta e soletravam nos textos. Essa palavra mais tarde foi traduzida em português como Jeová. E muitas pessoas usam hoje. O mais importante é que a palavra Senhor, em letras maiúsculas, é uma indicação do nome divino. Não confunda com a palavra Senhor nas traduções em português quando não aparece em maiúsculo. Essa é a palavra hebraica para Adon, que significa senhor ou mestre, e que se refere a reis, ou o mestre de um servo, ou a um pastor em relação às suas ovelhas. Às vezes, autores bíblicos usam essa palavra para se referir a Deus como nas frases o Senhor de toda a terra ou o Senhor dos senhores. Mas por trás de todas essas palavras, Jeová, Senhor, Adonai, está o nome divino original do Deus de Israel. Refere-se àquele que foi, que é e que para sempre será. Vamos analisar a terceira palavra-chave dessa oração. Como Israel é chamado a amar o seu Deus. O que significa? Amor é uma palavra comum na maioria das línguas, como no hebraico antigo. Pronunciamos ahavá, e se refere ao afeto ou cuidado que uma pessoa mostra pela outra. Às vezes descreve o afeto físico, como o amor do rei da Pérsia pela rainha Esther. Mas há outras palavras hebraicas que se referem a desejo físico ou sexo. Ahavá é mais abrangente. Por exemplo, Abraão sentia ahavá pelo filho Isaque. Isso é amor paternal. Jonatas tinha ahavá pelo amigo Davi. Isso é amor fraternal. Um grupo pode ter ahavá pelo líder, como quando os israelitas mostraram amor pelo rei Davi. Ahavá descreve a lealdade entre aliados políticos, como Irão, o rei de Tiro, que amava Davi. Eles tinham boas relações, então Irão ajudou Salomão, filho de Davi, a construir o templo. Esses tipos de afetos são descritos com a mesma palavra, ahavá. Tudo isso é útil para entender o ahavá de Deus no Antigo Testamento. Em Deuteronômio, Moisés disse aos israelitas: Deus mostrou afeto por vocês. Ele os escolheu por causa do seu ahavá por vocês. Deus não ama porque os israelitas conquistaram ou mereceram. Isso faz parte do caráter de Deus. Ele ama porque ele ama. É por isso que Jeremias diz que o amor de Deus é eterno. Não tem fim, porque não tem começo. O amor de Deus simplesmente é um fato eterno do universo. O amor de Deus não é um dever, é um sentimento e afeto genuíno de Deus. É por isso que o profeta Oséias compara o amor de Deus pelo seu povo com o ahavá do marido pela esposa, ou com um pai que tem ahavá pelo filho. É uma das coisas mais fortes que Deus sente. Mas não significa que o amor de Deus é só um sentimento. O amor de Deus é ação. Deus escolhe fazer. Como quando Moisés diz: por causa do ahavá de Deus pelos seus antepassados, ele os tirou do Egito com grande poder. O amor de Deus não é apenas um sentimento, é algo que Deus faz. No Shema, Israel é chamado a responder ao ahavá de Deus, mostrando ahavá de volta. Como o amor de Deus, o amor humano deve ser demonstrado com ações. Como em Deuteronômio 10, o que o Senhor seu Deus pede de vocês, senão temer ao Senhor seu Deus, andar nos seus caminhos, amá-lo, servi-lo e obedecer seus mandamentos. Essas ações giram em torno do amor. Se não faço essas coisas, não amo a Deus de verdade. Só digo que amo. Tem uma última coisa. No Antigo Testamento, mostro que amo a Deus pela maneira como trato as pessoas. Em Deuteronômio, Deus defende a causa dos órfãos e das viúvas. E ele demonstra ahavá pelos imigrantes, doando comida e roupa. Por isso devemos mostrar ahavá pelo imigrante. Então devemos imitar o ahavá de Deus, mostrando ahavá pelos outros. Essa é a ideia por trás da famosa frase: você deve ahavá o seu próximo como a si mesmo. Então, no fim das contas, tudo isso está enraizado no próprio ahavá eterno de Deus. Como lemos na primeira carta de João no Novo Testamento, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E essa é a palavra hebraica ahavá. Vamos analisar a quarta palavra-chave dessa oração, coração, que em hebraico se pronuncia levav, ou, na sua forma curta, lev.
Diferentes culturas tinham ideias diferentes de como o corpo humano funciona. Isso se aplica aos antigos escritores israelitas da Bíblia. Eles sabiam que o coração era um órgão no peito que sustenta a vida. A Bíblia menciona um ataque cardíaco. Nabal, cujo coração morreu dentro dele e ele ficou paralisado. Mas os autores bíblicos falam do coração de várias formas, o que pode soar estranho hoje. É que esses israelitas não conheciam o conceito de cérebro, nem tinham uma palavra para isso. Imaginavam que a atividade intelectual dos humanos acontecia no coração. Por exemplo, você conhece com o seu coração na Bíblia. Seu coração é onde você entende e faz conexões. No livro de Provérbios, a sabedoria habita o coração. E o coração é o que você usa para diferenciar a verdade e o erro, como o rei Salomão fazia. Então o coração é onde você pensa e compreende o mundo, e mais do que isso. Na Bíblia, o coração é onde você sente emoções. Sente dor em seu coração, como Ana sentiu, porque não podia ter filhos. Aliás, o termo coração partido vem do hebraico bíblico antigo. Você pode sentir medo em seu coração. O coração pode derreter ou ficar angustiado. Pode até ficar deprimido. Por outro lado, seu coração é onde você experimenta alegria. Em hebraico, ser feliz é ser bom de coração, ou ter um coração de alegria. O coração é o gerador da vida física. É o centro da sua vida intelectual e emocional. E tem mais. No hebraico bíblico, o coração é onde você faz escolhas motivadas por desejos. Davi desejava em seu coração construir um templo para Deus. O coração é onde seus afetos estão. São os desejos do seu coração. E se você realmente quer algo e vai atrás disso, é como Natan disse a Davi: faça o que estiver em seu coração. Então, na Bíblia, o coração é o centro da existência humana. Como diz o provérbio, guarde o seu coração, pois dele flui toda a sua vida. O profeta Jeremias acreditava que o coração humano estava corrompido. Ele disse: o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem pode entendê-lo? Ele viu uma geração inteira se afastar de Deus. Começaram a sacrificar seus filhos, como se isso fosse bom. É por isso que, para os profetas hebreus, a única esperança para a humanidade é a renovação total do coração humano. Moisés previu que se um dia Israel fosse amar o seu Deus, seu coração deveria ser circuncidado. O que é uma metáfora muito nítida e surpreendente sobre como remover o mal e a teimosia do coração humano. Davi, depois de cometer assassinato e adultério, implora a Deus: crie em mim um coração puro. O profeta Ezequiel esperava pelo dia em que Deus retiraria o coração de pedra e daria ao seu povo um novo coração de carne, o que é muito parecido com a esperança de Jeremias, de que Deus escreveria os mandamentos da Torá no coração do seu povo. E isso nos leva de volta ao Shema. Todos os dias, o povo de Deus é chamado para consagrar a Ele todo o seu corpo e mente, seus sentimentos e desejos, seu futuro e seus fracassos. Isso é o que significa amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração. Vamos analisar a palavra alma. A palavra hebraica é nefesh. Ela aparece mais de 700 vezes no Antigo Testamento. A tradução comum dessa palavra é alma, o que é um pouco infeliz. Eu explico. A palavra alma tem uma conotação que vem da filosofia grega. A ideia é de que a alma é a essência imaterial e imortal da pessoa, que está contida ou presa no corpo até ser liberta no momento da morte. É como dizer: sou uma alma que tem um corpo. Essa noção é totalmente estranha para a Bíblia. Não tem nada a ver com o nefesh do hebraico bíblico. O significado básico de nefesh é garganta. Como quando os israelitas estão vagando pelo deserto, famintos e sedentos, e dizem a Deus: sentimos falta dos pepinos e melões que tínhamos no Egito. Nossa nefesh secou. Ou quando José foi levado para o Egito como escravo e sua nefesh foi presa como uma corrente de ferro. Nefesh não significa só garganta. Como sua vida e seu corpo dependem do que entra e sai da garganta, nefesh pode se referir à pessoa toda. Como vemos em Gênesis, quando havia 33 nefesh na família de Jacó, ou 33 pessoas. Na Torá, um assassino é chamado de matador de nefesh, e um sequestrador é chamado de ladrão de nefesh. Logo no início da Bíblia, tanto os seres humanos como animais são chamados de nefesh viventes. E se o fôlego de vida deixa um ser humano ou animal, seu nefesh permanece. É apenas chamado de nefesh morto, ou seja, um cadáver. Na Bíblia, pessoas não têm um nefesh. Pelo contrário, elas são um nefesh, um ser vivo que vive e respira. Isso pode surpreender, porque muitos supõem que a Bíblia diz que a alma é o que sobrevive fora do corpo depois da morte. Embora os autores bíblicos entendam que existimos após a morte, esperando a ressurreição, eles raramente falam isso. E quando falam, não usam nefesh.
Então, mesmo que nefesh seja traduzido como alma, a palavra hebraica, na verdade, se refere à pessoa inteira, como um organismo vivo. É por isso que as pessoas na Bíblia usam essa palavra para se referirem a si mesmas, e nesses casos ela é traduzida como mim ou eu, como no Salmo 119, no qual a maioria das traduções diz: permita-me viver para que eu te louve. Em hebraico, o poeta diz literalmente que meu nefesh viva para que ele possa te louvar. Ao usar nefesh, o poeta enfatiza que todo o seu ser, sua vida e seu corpo rendem graças a Deus. No Cântico dos Cânticos, a moça sempre se refere ao seu amado como aquele a quem meu nefesh ama. E claro, o amor não é apenas uma experiência intelectual. É uma emoção que ativa seu corpo inteiro, todo o seu nefesh. Isso ajuda a entender o brilhantismo de outros poetas bíblicos, capazes de juntar significados de nefesh num mesmo lugar, como no Salmo 42. Como a corça anseia por água, meu nefesh tem sede de ti. Meu nefesh tem sede do Deus vivo. Então, em um nível físico, sua garganta pode ter sede como uma corça. Mas essa sede física pode se tornar uma metáfora de como todo o seu ser físico deseja conhecer e ser conhecido por seu Criador. O que nos leva de volta ao Shema. Amar a Deus com todo o seu nefesh significa dedicar toda a sua existência física ao seu Criador, aquele que antes de qualquer coisa nos deu esses corpos incríveis. É oferecer todo o seu ser com todas as suas capacidades e limitações no esforço de amar a Deus e o próximo como a si mesmo. E essa é a palavra hebraica para alma. Vamos analisar a última palavra, força. A palavra meod aparece cerca de 300 vezes nas Escrituras. E na realidade ela não significa força. Existe uma palavra própria para força em hebraico e ela não é meod. Por sinal, Shema é um dos únicos lugares em toda a Bíblia em que meod é traduzida como força. De onde vem isso? O significado mais comum de meod é muito ou bastante. É o que os nerds da gramática chamam de advérbio, uma palavra que complementa outras para intensificar o sentido. No capítulo 1 de Gênesis, Deus olha para o mundo que ele fez e, por 6 vezes, o chama de bom. Mas aí no clímax da 7ª vez ele diz, é meod bom, ou seja, muito bom. Em Gênesis, na história do dilúvio, as águas continuam subindo e elas se tornam extremamente poderosas, ou meod poderosas. Na história de Caim e Abel, Caim não estava só furioso com o irmão, ele estava meod furioso. Quando Saul se tornou o rei de Israel, ele ficou meod feliz. Então você pode ver por que meod aparece tanto na Bíblia. É uma palavra hebraica comum, que intensifica o sentido de outras. Muito isso ou bastante aquilo. Mas os autores bíblicos às vezes usam meod de outro jeito. Para dar força máxima a uma palavra, eles usam meod 2 vezes. Jacó tornou-se meod rico, com rebanhos, camelos, jumentos e servos. Ou quando os espiões de Israel foram explorar a terra prometida e disseram, a terra que percorremos é meod boa. Está claro que meod não significa força no sentido de poder muscular, mas sim muito ou bastante. Vamos voltar ao Shema, onde as pessoas são chamadas a amar a Deus com todo o seu coração, ou seja, sua vontade e afeições, e com toda a sua alma, isto é, toda a sua vida e seu ser físico. E com toda a sua meod, ou seja, sua potência máxima. Sou engraçado, mas você entendeu. Se meod pode intensificar o sentido de qualquer palavra, sua capacidade total, então não se trata de uma coisa específica. Porque é tudo. Amar a Deus com o seu meod significa dedicar cada possibilidade, oportunidade e capacidade que você tem para honrar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. É a palavra mais ampla e abrangente no Shema. Meod se refere a quase qualquer coisa. O que levanta uma última questão fascinante. Como o significado dessa palavra podia ter muitas nuances, as comunidades judaicas antigas interpretavam meod no Shema de formas diferentes. Quando os antigos estudiosos judeus que traduziram a Bíblia hebraica para o grego viram meod no Shema, eles traduziram com a palavra grega dunamis, que é poder ou força. Essa é a interpretação na maioria das traduções modernas. Mas se olhar as antigas traduções em aramaico da Bíblia hebraica, descobre que os estudiosos interpretaram meod como riqueza. O dinheiro é uma coisa concreta que abre todos os tipos de oportunidades de amar a Deus doando recursos. Quando perguntaram a Jesus sobre o mandamento mais importante nas Escrituras, ele citou o Shema e usou 2 palavras para explicar meod. Ele disse, ame a Deus com toda a sua mente e com todas as suas forças. Ambas são capacidades humanas que podem ser usadas para amar a Deus de formas infinitas.
Qual das interpretações de Meod está certa? Significa força, riqueza ou mente? Essa é a pergunta errada. A palavra Meod não limita as maneiras que podemos mostrar amor a Deus. Pelo contrário. A questão é que tudo na vida de uma pessoa, cada momento e cada oportunidade, cada habilidade e capacidade, oferece uma chance de amar e honrar aquele que criou você. É um chamado para amar a Deus com tudo que você é, no máximo. E esse é o significado de força no Shema. Muito bom. Eu recomendo que se inscrevam nesse canal aqui. Aqui não tem mentira, não tem manipulação. E vamos aprender muito nesse canal. Eu recomendo que se inscrevam no YouTube, Bíblia Project Português. Ok?